atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos e amigas, bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Quero convidar você hoje a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, hoje especialmente o trabalho com as mulheres, né? Com a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, a conhecida como SAF. E hoje nós teremos então esse programa especial porque no dia de hoje se completam 93 anos de fundação da SAF e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Lages, tem apenas 63 anos de organização. Então é uma entidade que foi organizada antes de existir a igreja organizada, Igreja Presbiteriana de Lages. Tem uma história muito bonita e nós vamos orar primeiro pedindo a Deus que esteja abençoando esse nosso programa. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, nos abençoa com esse dia maravilhoso, com esse dia que podemos louvar o Teu nome. Te agradeço, ó Pai, especialmente por podermos divulgar a Tua palavra através deste canal. O Senhor esteja abençoando também a cada um que trabalha aqui, ó Deus. Nós pedimos a Tua orientação, que a Tua palavra nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje então a gente tem uma convidada especial, a Janine. Ela é a presidente da SAF, já há algumas temporadas, né? E a Janine preside ali as mulheres, temos encontros semanais, todas as quintas-feiras, e a gente vai falar um pouco sobre as atividades que a SAF desempenha na igreja e que tem também a sua atuação na nossa sociedade, na cidade de Lages. Então, Janine, seja bem-vinda ao nosso programa e conta um pouco da história então, da SAF de Lages, como é que foi fundada, se tem alguém ainda que está no nosso meio que pertenceu à SAF inicial. Obrigado pelo convite, né? E a nossa SAF, ela em 1926, né, exatamente no dia 6 de setembro, ela foi fundada por um grupo de senhoras da comunidade na época, né? E aí surgiu então a primeira entidade beneficente registrada em Lages, né? Foi a SAF. E esse grupo de senhoras se reúne desde então, né, a esse período, há 93 anos, semanalmente, com o intuito de evangelizar, de pregar a palavra, de também auxiliar, né, porque sociedade auxiliadora, né, também vem auxiliar dentro do que é necessário, dentro da igreja, dentro da sociedade. E eu estou como presidente de SAF há 9 anos consecutivos, né? Na verdade, na soma são 11 anos, mas teve um intervalo no meio. Então, são 9 anos consecutivos aí presidindo esse trabalho que é glorioso, que é abençoador e que faz com que a gente aprenda com as irmãs, umas com as outras, ter momento de comunhão e onde a gente pode também aprender e crescer muito, né, com elas. E nós fazemos os nossos trabalhos lá, artesanato, temos o momento da palavra, do louvor, um momento de edificação, de oração, de intercedermos umas pelas outras, que é um momento bem importante, de onde nós muitas vezes nos abraçamos, ou muitas vezes nós choramos juntas, rimos juntas pelas bênçãos alcançadas. Então é muito gostoso, é muito bom fazer parte dessa sociedade, né, que a gente, que Deus nos usa para servir, né? A SAF, ela é uma entidade que funciona como uma sociedade interna da Igreja Presbiteriana e ela tem várias atividades, né? Ela tem uma atividade regular, que é o encontro toda quinta-feira, 2h30 da tarde, ali na igreja.
É um encontro aberto, você não precisa ser membro da igreja para participar, né? Então, nosso convite se estende aí às senhoras da nossa cidade, né? De qualquer denominação, tem a sua participação, né? Garantida somente com a presença, né? Não precisa pagar nada, né? E é um encontro terapêutico, como diz a Janine. Esse encontro serve para a gente orar um pelo outro, né? Mas a SAF também tem alguns trabalhos esporádicos, né? A gente tem o brechó solidário, né? Como é que funciona o brechó? Há algum tempo também a gente tem feito esse brechó solidário, onde a gente, através dele, auxilia, né? Algumas entidades, auxilia algumas escolas que nos procuram, né? E também os nossos trabalhos internos da igreja também. Então ele está bem conhecido na cidade, os nossos brechós. Nós já temos um público bem assíduo, né, que frequenta os nossos brechós. E o nosso próximo agora, até vou fazer propaganda, que vai ser em novembro, né, o nosso último do ano. E nós recebemos muitas doações, né? Graças a Deus a gente termina um e já está recebendo doações, e serão sempre bem-vindas essas doações, porque a gente sempre está buscando reverter em prol da ajuda ao próximo. Né? Então, se você tem alguma doação de roupa, né, de calçados, em bom estado, você quer ajudar o próximo, a gente faz esse trabalho de arrecadação ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, que é o endereço da igreja. A nossa secretaria atende de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. É só chegar lá, tocar a campainha que a gente atende vocês ali e recebe a doação, né? E o nosso agradecimento, e pode ter certeza que a sua doação vai para ajudar o próximo. A SAF atua como o braço social da igreja e tem atuado assim com a gente, né? E temos também os trabalhos que são feitos, eles são reunidos para um dia específico de venda, né? Também já tradicional na cidade, há 38 anos, né? O Bazar da Vovó. Fale um pouco sobre o Bazar da Vovó. O Bazar da Vovó surgiu também de uma ideia onde as senhoras, como elas se reúnem semanalmente, elas fazem trabalhos artesanais, ensinam umas às outras, né? E aí surgiu essa ideia de se fazer o Bazar da Vovó também para reverter, para ajudar, para auxiliar, né, ao próximo. E junto com o Bazar da Vovó também foi inserido o chá, né? Um chá que também é bem gostoso, onde as próprias irmãs, as próprias sócias da SAF preparam os pratos com muito carinho, com muito cuidado. E são 38 anos de edição de bazar, né? E também do chá da vovó. E nós já teremos um próximo agora, que está agendado. E este ano será uma temática diferente. Nós faremos somente o chá, primeiro, em outubro, dia 26 de outubro. Ali no bistrô, né? Isso, será lá no bistrô, né? Onde a gente tem feito lá. E o nosso bazar, com a venda dos artesanatos que são confeccionados pelas sócias da SAF, será em dezembro, né? No início de dezembro, com uma data a ser marcada ainda, e a gente vai estar divulgando também. Tá. Para o chá é vendido ingresso, né? É vendido ingresso, né? No chá é vendido ingresso, que também vem para ser revertido também, né? Para os trabalhos. Então o chá, a partir da próxima semana já estaremos com os ingressos disponíveis a serem vendidos, né? Posso falar o valor? Sim. R$ 35,00, né? O valor do ingresso. Pode procurar na Secretaria da SAF, ou se alguém conhecer alguma sócia, alguma pessoa que frequenta a nossa igreja, pode nos procurar, e a gente está já disponibilizando os ingressos para venda. Eu participo há 7 anos, acho que já, né, desse bazar. Eu posso garantir que quem vai não se arrepende, porque são muitas guloseimas, né? De R$ 35,00 você está pagando barato pelo que você vai comer lá. Você come até não aguentar mais, né? E o objetivo também não é só a arrecadação de dinheiro, é exatamente a gente ajudar o próximo. Com essa arrecadação, a SAF trabalha, a SAF também faz os trabalhos de crochê e tricô, né? E algumas senhoras já fazem uma programação para fazer touca, meias, para doar, né, para os asilos. Dentro da SAF nós temos o projeto Mãos que Aquecem, né, que é onde a gente confecciona
artigos em lã, né, como meias, toucas, luvas, cachecóis, mantas, né, a gente faz através do trabalho das irmãs e é doado aos asilos, né, e até agora, a última vez, nós confeccionamos as almofadas para pessoas que fazem, mulheres que fazem tratamento do câncer de mama, né, fizemos a doação das almofadinhas lá no CEPOM, lá, né, onde tem o tratamento do câncer. E também as meias de lã também foram doadas lá, porque as pessoas que fazem o tratamento também têm essa necessidade, muitas pessoas que vêm de fora também, né, e o nosso clima aqui é uma época bem fria. E as toucas e mantas a gente normalmente leva nos asilos, né, faz as doações nos asilos. Certo. Eu acho que são esses os trabalhos da SAF, né? Por enquanto, tem mais alguma coisa que você lembra? Nós fazemos também a campanha do quilo, né? Para auxílio de cesta básica, né? Pessoas que nos procuram também, famílias que nos procuram. A gente busca visitá-las junto com o pastor, quando possível, né? Para ver as necessidades. E as próprias pessoas da nossa comunidade ali que necessitam, a gente também está auxiliando com a questão das cestas básicas também. Que joia, que legal. Então a importância da SAF, né, como uma sociedade interna da igreja, aqui em Lages, é uma história, é diferente, mas ela não é única no nosso país, com a igreja presbiteriana. Muitos e muitos lugares o trabalho presbiteriano começou assim, com as mulheres, com a SAF se reunindo, de repente, daqui a pouco traz os seus filhos, os maridos, e dali a pouco se organiza a igreja. Se organizaram várias igrejas no nosso país, da nossa denominação, através do trabalho das mulheres. E muitos trabalhos hoje ainda são sustentados pelas mulheres, né? Então, nós agradecemos a Deus pelo dia de hoje, 93 anos de organização da SAF, a importância histórica não só para a igreja, mas para a cidade de Lages, né? Historicamente, a SAF é a primeira organização beneficente da cidade de Lages, né? Primeira organizada. Então nós louvamos a Deus e eu vou trazer aqui um texto relacionado ao trabalho das mulheres, né? E que nós entendemos que Deus nos orienta. No livro de Provérbios, capítulo 31, tem uma passagem que diz assim, Provérbios 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Então, queridos, essa palavra encerra o livro dos Provérbios e é o que nós entendemos como bênção de Deus ali no trabalho das mulheres, né? E o Espírito Santo mesmo capacita, né, as mulheres. E como nós temos aqui um texto que vem já muito antigo, um texto que vem de uma cultura judaica, é um texto que mostra a importância da mulher, tanto no lar quanto na sociedade, né? Ela atende aos necessitados também. Então, e a sua administração é a administração do lar. Então não existe essa diferença, né, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cultural aí, judaico-cristão, nessa questão de rebaixar a mulher. Inclusive, é um fato interessante, histórico, né? O cristianismo salvou a cultura ocidental nesse sentido. Quando o evangelho foi se espalhando ali por Jerusalém, por Samaria, por toda a Judéia e aos confins do mundo, algumas práticas pagãs foram sendo eliminadas. Por exemplo, a mulher, se ela ficasse viúva, ela dependia do marido, e aí ela tinha, na prática pagã, né, de outras religiões, ela teria um período para se casar de novo, se ela fosse jovem ainda, forte ainda. Se passasse aquele período, ela estava condenada. Ela estava condenada a a vender o seu trabalho e vender o seu corpo para sobreviver ou se tornar escrava, né? Então, o cristianismo, quando ele foi se instalando ali, ele mudou essa realidade, ele acolhia as mulheres. E a gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja cresceu de tal modo que as viúvas, as mais velhas, começaram, especialmente as que falavam grego, elas começaram a sentir falta do cuidado da igreja. Algumas não estavam recebendo o alimento. Então, a igreja se organizou ali, fez uma votação, elegeu 7 homens preparados para atender exclusivamente esse nicho da sociedade da igreja ali, né? Então, ali demonstra que o cristianismo, na verdade, alguns estudiosos dizem isso, ele salvou o modo ocidental. E não só as mulheres, as crianças também, né? As crianças não eram valorizadas. A gente tem cultura até hoje que não valoriza o nascimento de crianças do sexo feminino. Na China é assim, é muito comum o abandono de crianças. E o cristianismo também tomou essa atitude, teve essa iniciativa, né, de recolher essas crianças, de criá-las, né, de cuidar delas. Então, nós louvamos a Deus porque Deus nos dá sabedoria através da palavra dele, que não há um desacordo, né, há uma mutualidade no trato da casa, né? Obviamente, Deus, através da sua palavra, nos dá o caminho para como a família deve se relacionar. E dentro desse entendimento aqui de Provérbios 31, é que nós olhamos para a sociedade auxiliadora feminina da nossa igreja, e a palavra auxiliadora tem essa força, né? Tem essa força de mostrar que estão trabalhando e é para o bem, não só da igreja, mas da sociedade. Então, há 93 anos, e a SAF foi tão importante na cidade que até recebeu, né, de pessoas de fora da igreja, doações, terrenos, né? Sim. Você tem... foram alguns, depois que eu assumi como presidente, né, tive essa surpresa de conhecer mais a fundo a história, porque eu cresci na igreja vendo minha tia fazer parte da SAF, né, e gostava muito de ver o trabalho delas, e conhecer a história delas para mim depois foi muito importante. E aí também descobrir que também teve essas doações de pessoas que
se sentiram tocadas, né, no trabalho e fizeram essas doações de terrenos que reverteram para a igreja, no caso, né. Reconheceram, né, o serviço das mulheres para a sociedade, né. Então a gente é realmente um motivo de a gente agradecer a Deus, né, até um motivo de orgulho, mas um orgulho santo, né, sem pecado, dessa história, né, de fazer parte dessa história, da nossa igreja contribuir também através da lida das mulheres. E a palavra de Deus vem nos trazer aqui a importância de nós entendermos isso, de valorizarmos isso. O ideal, né, a gente tem olhado ali, as gerações têm passado, 93 anos, ali temos algumas gerações que passaram por ali, né? E a nossa igreja tem um acervo de fotos que eu até a gente vai mandar aqui algumas fotos antigas, né? Mas essa geração após geração, tem algum momento que a gente fica preocupado, mas será que vai morrer a SAF? Será que ela vai deixar de existir, de funcionar porque as mulheres não se interessam mais? Não, vai continuar, né? A gente tem por todo o Brasil os mais diversos formatos da SAF trabalhar, né? Às vezes passa uma geração que tinha mais disponibilidade durante o dia, agora são gerações que têm tempo mais à noite, no final de semana. Então a SAF vai se adaptando aos tempos, aquilo que ela pode ajudar, aquilo que ela pode instruir os mais novos, né, as mais novas. Então eu creio que esse trabalho ele nunca para, porque isso faz parte da nossa constituição, não constituição ortodoxia da igreja, mas da nossa como ser humanos, né? De querer ajudar o próximo e de ter legados, de passar a história para frente, né? Então eu vejo isso na SAF. A nossa SAF é uma das poucas no Brasil que ainda mantém esse formato de um encontro semanal, né? Mais tradicional. E quem tem participado ali, pessoas que têm chego, né? Agora de fora, que não fazem parte da igreja, têm declarado a importância dessa convivência, desse tratamento até terapêutico ali, né? Da amizade, do acolhimento, de se sentir parte de algo maior e também do nosso papel como igreja de estarmos intercedendo pela vida das nossas mulheres. Então, eu queria deixar a minha palavra aqui de parabéns para a SAF e a Janine representando aí todas as mulheres da nossa SAF como presidente, né? E que Deus continue abençoando o seu trabalho e a nossa sociedade interna ali, certo? Gostaria de deixar mais um testemunho. Sim. Quando eu assumi como presidente de SAF, houve certo receio, porque eu era a mais nova de todas, né? Ali tem uma faixa etária bem diversificada. E na minha segunda gestão como presidente, eu recebi uma carta da dona Mariche, ela escreveu esta carta, eu tenho guardado até hoje, onde ela me agradecia por ter assumido mais uma vez e não deixar que o trabalho da SAF morresse, porque ela tinha muito medo disso, que isso fosse acontecer, né? E eu disse para ela que todo o trabalho que é abençoado por Deus, todo o trabalho que Deus coloca a mão, nunca morre, né? Ele sempre vai ter alguém, ele sempre vai levantar alguém que vai levar adiante esse trabalho, né? Então é uma responsabilidade que a gente cria diante delas, né? De manter essa... Não gosto muito de falar tradição, né? Mas de manter esse papel dentro da igreja, manter viva, acesa essa chama que alimenta elas, que faz parte da vida delas, da história de cada uma delas, né? Então acho que isso que é importante, e principalmente pelo intuito de que a palavra de Deus, de que Deus estando conosco, tudo vai se perpetuar, né? Nos nossos corações e no coração de quem chega e de quem faz parte dessa sociedade. Amém, amém. Então, encerrando o nosso programa de hoje, nós deixamos o convite para você, se quiser conhecer o nosso trabalho, toda quinta-feira às 14h30 da tarde, ali na igreja, as portas estão abertas, é só chegar e você vai ser bem recebido, e temos ali um lanche, né, no final ali, e temos certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja é presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.